O orgulho faz com que você não tenha relacionamento com o corpo de Cristo. Porque todo mundo que tem que estar no corpo de Cristo é humilde, porque aquele que se humilha será exaltado. Aquele, né, que se exalta, aquele que tem orgulho, vai ser humilhado. Então, para você andar com o corpo de Cristo, para você ter uma criança que consiga andar com os amiguinhos da igreja, não pode ter orgulho. Para você se relacionar como família, não pode ter orgulho. Porque o orgulho impede a pessoa de andar debaixo de repreensão. Porque ela já é tão boa, Exato. Então ela não precisa de ninguém dizendo para ela o que ela precisa melhorar. Fala galera, mais um podcast Caio e Cris no ar. E hoje um tema muito importante. Mas antes de eu falar qual é o tema, pega um cafezinho, pega um chá, pega qualquer coisa, menos uma cerveja, e vem escutar e vem assistir a gente nesse assunto importante. O assunto de hoje é criando filhos sábios. Gente, vamos parar de negligenciar a educação dos nossos filhos. Vamos criar cristãos fortes. Mas, para não perder o costume, roda a vinheta! Bom, galera, seja bem-vindo ao nosso podcast. Antes de mais nada, vamos aos ois. Por favor, meu amor. Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade à série de provérbios, né? Hoje tem um subtítulo, Criando Filhos Sábios. Fica com a gente até o final. E ele? Meninas, ele ainda tá solteiro, hein? Mas, gente, tá cada vez melhor. Com ele, com vocês, ele, Biel. Fala galera, Biel Produções na área. Deixa o seu like, se inscreva e compartilhe esse conteúdo. Tamo junto, Deus abençoe. Aí, galera, se você está pensando em fazer podcast, gravações de vídeo, galera, entre em contato com o Biel, tá bom? Manda mensagem pra gente caso você não tenha. O Biel é um cara que faz um trabalho excelente, você vai gostar muito. E você vai perceber que aqui nós colocamos os nossos patrocinadores, que é a cereja do bolo Animações, que é a nossa empresa de eventos. É ela que tá patrocinando tudo isso aqui, né? A gente acabou de terminar de pagar uma parcela agora em agosto, falta um pouquinho. E pra quem não sabe também, temos a Clínica Canaã, que vai aparecer daqui a pouco aqui no nosso fundinho aqui, ó. Vamos ver se ela aparece. É o nosso patrocinador. Olha que legal. Caso você queira nos ajudar com alguma coisa, seu logo aparecerá aqui, a gente pode, né? Sei lá, pode pagar um almoço pra gente, tá tudo resolvido. Beleza? Que crente gosta de comer, né? Não precisa... tá tudo bem, né? Beleza, galera? A gente vai divulgando aqui algumas marcas. Caso você queira que apareça você da nossa igreja, de alguma igreja conhecida, manda pra gente aqui, ó. A gente vai colocar pra você aqui bem bonitinho, combinado? Meus amigos, o Biel falou uma coisa muito importante. Não deixe de seguir, não deixe de compartilhar, dá um joinha. Não, nem dá o joinha, né? Porque a gente nem falou ainda. Vai que você não gosta do conteúdo, aí vai ter que tirar o joinha e colocar o joinha pra baixo. Então, espera um pouquinho. A Cris falou que nós vamos falar sobre o Provérbios 8. Exatamente, vamos continuar a série. Mas o que nós vamos fazer dessa vez? Nós vamos focar em alguns assuntos, alguns versículos voltados para o assunto criando filhos sábios. Combinado? Então nós vamos ter o Provérbios 8, nós vamos trazer então 8 tópicos importantes para você educar e criar um filho forte, né? Um filho forte, não esse filho vencedor, não. Filho forte para aguentar a pancada. Forte no Senhor, né? Exato, porque felizes são aqueles que são perseguidos. Para ser feliz tem que ser forte, porque o fraco fica triste. Beleza? E a primeira coisa que nós vamos aprender do Provérbios 8, depois você dá uma lida nele inteiro, mas nós vamos pincelar alguns versículos, não todos. A primeira coisa que um pai deve fazer para o seu filho ser sábio é: o ensino é sem parar. Ele não para em nenhum minuto, ele não tem interrupção, ele é concreto. O ensino ele é o tempo todo. Bora lá. Provérbios 8, do 1 ao 4. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Gente, olha que incrível. Aqui está em todos os lugares. Repare que nesse versículo do 1 ao 4 que nós lemos, se você comparar um tempo atrás, nós fizemos sobre a mulher imoral. Como que a mulher imoral andava? Na escuridão, mais à noite. Ela não era o tempo todo assim. Porque ela é a mentira, né? Então ela precisa fazer algo um pouco mais escondido. A sabedoria não. Eu estava lendo uma das Bíblias, tem uma da Bíblia que fala até como se fosse... Como se fosse um exemplo, né? Como se fosse uma senhora andando pela cidade o tempo todo falando com as pessoas. Por quê? Ele coloca a senhora, porque é a sabedoria e ela fala para os jovens, os sem experiência.
Então ele até trata a mulher imoral daquele jeito e a sabedoria como se fosse uma senhora andando, uma das Bíblias andando pelo espaço, falando com as pessoas, gritando sobre a sabedoria, que é a palavra de Deus. E se você parar para pensar, muitos jovens não querem escutar uma senhora. Não quer. Né? Claro que a sabedoria tem a ver com o próprio Deus, né? Sim. Mas se você parar para analisar, um jovem vai querer muito mais ouvir uma mulher imoral, espalhafatosa, o que ela diz, do que uma pessoa mais experiente, né? E mesmo que não seja mulher imoral, vai querer escutar alguém que se conecte mais com ela. Isso. Cara, e aí... Alguém mais moderna, né? Mais pá. E a gente tem aí experiências que quando a gente senta pra conversar com alguém mais experiente, assim... Nossa, a gente sai pegando fogo, né? Sai muito edificado, né? Exato. Não tem aquela energia, mas tem a sabedoria que vem do trono, né? É muito exatamente. importante. Então, olha que engraçado. Então... A ideia toda é que você vai reparar que a sabedoria está em todos os lugares, gritando o tempo todo. E qual a analogia que nós vamos fazer para você que é pai? Que o tempo todo você precisa falar da sabedoria de Deus. Você precisa gritar a sabedoria do Senhor. Como? Todos os momentos. Onde você se encontrar, qualquer situação que aconteça, você precisa estar falando da palavra, você precisa compartilhar coisas que aconteceu. Quando o seu filho fala, você vai trazer um contexto bíblico, vocês vão fazer ações juntos bíblicos. O tempo todo a casa de vocês, quando vocês vão tirar férias, vocês não vão para um hotel ficar lá sem fazer nada, não. Vocês vão ter um momento das suas férias onde vocês vão trabalhar para o Senhor, onde vocês vão ser edificados, vocês vão pagar um preço de ir para lugares espirituais, onde vai ter um ganho espiritual não só de emoção, não é nada errado, mas a gente parou de fazer as coisas de forma geral. A gente colocou Deus numa caixinha. Deus, eu vou de domingo, aí eu vou no pequeno grupo, eu sou meio passivo, aí eu leio a Bíblia, né? Tipo, você vê a pessoa lê a Bíblia de tal hora até tal hora. Cara, eu tô cansado de ver as pessoas no Instagram colocando a sua rotina. Check. E aí, em grande maioria, não tem questão espiritual. E quando tem, parece que eles colocaram assim, ó, com Deus eu converso das 7 às 8. Depois, não tem nada. Como se fosse a leitura de um livro, né? Assim, o momento que eu li, igual o yoga, né? Exato. E a sabedoria não, ela deve, na verdade, não é que ela deve transitar o tempo todo. Então, a sua rotina que você coloca no Instagram deveria ser assim, devocional com o Senhor. Eu tenho filho, levei pra escola meu filho com o Senhor, é assim, louvando. Eu quero como que é, eu tenho que falar. Tomei tudo. café da manhã conversando sobre algo que eu aprendi, algo que eu li, fazendo link de alguma coisa com alguma história, porque os filhos de Deus fazem isso o tempo todo, né? As pessoas que realmente vivem, né, ali integralmente pro Senhor. Integralmente, eu não estou falando de uma pessoa que é separada, só um pastor de igreja, no sentido de ter sido realmente separada. Estou falando de uma pessoa que vive integral, coloca Deus em tudo, que não dá para separar e deixar Deus de cantinho para tratar dos assuntos pessoais. Não. E aí você vai perceber também que a sabedoria ela está gritando em vários momentos do dia. E no dia você vai perceber que os pais estão muito ocupados, atarefados com as coisas do dia. Então essa agenda que você vê que você tem te atrapalha para encontrar sabedoria. Então ela está gritando nos portões, porque tem gente passando pelos portões. Ela está no alto do morro, porque as pessoas estão passando para ir para trabalhar. Ela está no céu, ela está gritando. E as pessoas, não, aqui, tem uma reunião. Ah, não, que não sei o quê. Não, eu preciso treinar. Não, que agora eu preciso almoçar, agora eu preciso tomar um café. Não, agora eu vou... Sei lá o que eu vou fazer. Mas a gente começou a deixar a sabedoria um pouco de lado. A gente passa por ela está gritando e a gente começa a desviar. Não, daqui a pouco eu vejo isso. Daqui a pouco eu faço aquilo. Então a vida do cristão ela não tem mais vida secular. Isso foi criado para realmente quebrar, para separar o homem de Deus. Vida secular não existe. A partir do momento que você tem uma vida secular, a sua vida não é com o Senhor. E uma vez que você aceita caminhar com Cristo, você aceita caminhar debaixo de repreensão. O que é caminhar debaixo de repreensão? Realmente, a qualquer momento eu posso ser repreendida. Então, eu tô aqui conversando alguma coisa com o Caio, e aí eu falo alguma coisa esses dias, né? Eu tava falando, nossa, se esse cara vir falar alguma coisa pra mim, eu vou responder. Aí ele já fala, não, mas não é uma atitude cristã. O que é isso? A repreensão. Né? Então, a pessoa que se propõe a andar com Cristo, ela vai caminhar com pessoas nas quais as repreendam. E os pais, os filhos, então, se tratando de um ambiente familiar, os pais precisam fazer isso o tempo todo, né? O tempo todo chamando a atenção, o tempo todo trazendo para o caminho, o tempo todo tentando prever para evitar um erro, né? Então, sai daquela espontaneidade. Não é que você não vai se divertir com o seu filho, mas é que você não vai deixar de ensinar o tempo todo.
É que quem gosta muito dessa diversão, dessa questão secular, é que não provou da alegria do Senhor. Não provou. E assim, a gente não acha nada errado você colocar o seu momentinho com Deus lá, ter o seu momento... Pra se organizar, né? Não acho errado. O problema é que a gente só vive com isso. E quando você vai perceber da sabedoria, é algo que flui. Então, sei lá... Você precisa levar a palavra o tempo todo nas situações, né? Quando você vai para a Bíblia, e não é uma ideia da nossa cabeça, João 7,38 diz: como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crer em mim. 2 Timóteo 4,24, 2 ao 4. Né? 2 Timóteo 4, do 2 ao 4. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. E o que a gente deve fazer com a criança? Tudo isso. Nós devemos ensinar em tempo certo ou não. Agora ele está nervoso, eu não vou falar nada. Não é que você não vai falar nada, é que depois você vai falar também. Mas na hora, tem hora que você vai precisar falar sim. Você vai precisar convencer. Procure convencer. Ou seja, use argumentos, né? Os pais precisam ter argumentos bíblicos para rebater os pecados dos filhos. E aí vem o crente, mas quem convence é o Espírito Santo. Mas é que ele... Não sei se você sabe, mas você é o instrumento dele. Então você precisa inserir o conteúdo para que o Espírito Santo convença. Então, procure convencer. Com os argumentos. E o convencimento, ele é racional, ele não é emocional. A gente acha que o Espírito Santo convencer, o Espírito Santo fazer tocar e... Tcharam! A partir de agora eu penso diferente. Não, é conforme eu vou ouvindo argumentos diferentes, nossa, faz sentido, nossa, isso eu não tinha visto por esse lado, nossa, essa daqui eu não conhecia, nossa, essa história fez sentido. E aí você vai sendo convencido, ou seja, tem que ter alguém falando, tem que ter alguém trazendo para você, aumentando o teu leque de entendimento, de compreensão, para que você seja convencido. Ele repreende, então precisa repreende, anima, porque depois da repreensão dá um desânimo, mas você vai animar, olha que louco. Só que você não deixa. O problema é que hoje os pais só animam as crianças. E ensine com toda a paciência. Então, ensinar com toda a paciência significa que você tem que falar 1000 vezes a mesma coisa sem perder o domínio próprio. Não se cansar de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem. Então, só que é o tempo todo. Então, a gente quer trabalhar com vocês hoje aqui. Tópico 1, qualquer momento. Café da manhã, o que vocês conversaram? O que vai ser o dia de hoje? Vamos entregar para o Senhor. Terminou o dia, pegou na escola, como foi? Você falou de Deus para alguém? Alguém conta, cativa, conversa, fala alguma coisa onde o Senhor falou com você no seu trabalho, na sua casa. Isso é a questão fluida, para a criança viver a igreja, não só ler um livro. E aí, cuidado com as distrações, com aquilo que preenche o espaço da conversa entre vocês, né? E aí eu vou trazer aqui um ponto para o celular, para os eletrônicos, para a TV, porque é no momento que a gente está fazendo as coisas, indo, voltando, preparando uma refeição, sentando para comer, que são os momentos preciosos para as conversas, tá, gente? As famílias bem-sucedidas, elas conversam, elas interagem de forma fluida. Não é aquela coisa, vamos agora... Tem os momentos das reuniões, sim, vamos falar do assunto sério, mas a gente acaba que fica... A criança fica no celular, fica no tablet, e com isso ela fica fechada para um ensino, para uma repreensão, para você convencê-la de alguma coisa, ou você no seu celular, porque a gente é viciado. Vamos assumir que todos nós, hoje em dia, grande parte, 90% das pessoas, possui vício em celular. Quer saber se a família realmente tem uma comunicação, uma educação fluida? Aleatoriamente pergunta para a esposa onde está o marido, pergunta para o marido onde está a esposa, pergunta para o marido onde estão as crianças. Eu pergunto o tempo todo, aleatoriamente. Ele vai saber dizer todas as vezes? Não é sempre. Então, se não é sempre, não é fluido. Porque é fluido, o tempo todo estou me comunicando. Estou vindo aqui, estou saindo daqui, estou indo para lá. É fluido, a comunicação é fluida. Cara, acabei de ter uma experiência, o Senhor falou comigo. É fluido as coisas. Eu não espero o fim de semana para falar. Que isso, gente? Não dá para esperar. As coisas têm que ter... Se você não consegue ter uma rotina, é que algo na sua rotina está errada. É muito claro. Eu não consigo... Eu tenho um assunto para falar com meu marido, vou falar só daqui 2 semanas. Que a gente vai estar numa correria. Como assim, gente? Até lá já acumulou tanta coisa para ser dita. Exato. Tem mãe que, por exemplo, eu descobri isso do meu filho, mas eu ainda não falei com ele. Estou esperando o momento certo. Gente, corrige logo, né? Já senta lá, já ora, já pede sabedoria para o Senhor, porque senão fica aquela coisa que parece um evento. Você vai falar da Bíblia, parece um evento, e não é, tem que ser uma coisa rotineira. E se você não faz isso, você normalmente, na grande maioria, tem situações que você vai se planejar sim. Você vê o caso de Esther.
Mas na grande maioria, gente, isso é uma mentira, tá? Não. Tem que ser rápido. Porque cada dia já tem a sua própria preocupação. Então vai trazer mais coisas, você vai acumular. E você vai talvez permitir que o seu filho erre porque você não disciplinou de forma fluida. Não foi algo rápido, tá bom? Exato. Ó, pra você entender um pouquinho, eu quero exemplificar uma situação pra você aqui, ó. Pega um homem que você considera de Deus e senta pra conversar com ele. Paga um preço um dia, um homem que você acha, esse homem é muito de Deus. Vai conversar com ele. Repare do que vai sair os assuntos. Vai ser assuntos da vida, qualquer assunto. Mas você vai reparar que tudo que ele fala vai ter uma visão bíblica, uma visão espiritual. Pode reparar. Então, pega um homem. Se o homem não for assim, ele não é de Deus. Desculpa. Porque não tem como não ver a graça do Senhor, não tem como ver a sabedoria do Senhor, as consequências do Senhor, não tem como não ver na vida os princípios ou a falta desses princípios bíblicos. Não tem como ficar com uma pessoa que é madura espiritualmente, ficar só batendo papo da vida. É o aniversário do filho, é porque a viagem tal, é porque a notícia tal. Então, assim, a gente não consegue, né, deixar Deus de fora de nada que a gente fala, né? E é tão natural que esses dias, né, eu até acabei conversando mais tempo com uma pessoa que não é cristã e é diferente, né? Porque, de fato, quando a pessoa não é cristã, a gente fica esperando o momento de inserir alguma coisa. Você fica ali intencional, esperando, em oração, esperando o momento de inserir alguma coisa da palavra, né? E quando você está com alguém cristão, que você tem essa liberdade, você fica o tempo todo fazendo menção. Então, é isso que precisa acontecer nas famílias, né? Porque senão o filho, ele cresce, ele chega na adolescência, ele vai achar tudo chato. Vamos sentar para orar. Vamos sentar para ler a Bíblia. Não vai ser natural para ele. Exatamente. E se isso não acontece na sua casa, é porque você está vazio. Esse homem que eu estou falando, provavelmente ele está muito cheio do Espírito Santo. Ele vai querer compartilhar de tudo. Ele teve momentos com o Senhor. E quando ele vê alguma coisa, ele vê que Deus está na jogada ou não tem o Deus na jogada. Ele vai te alertar. Então, se você não consegue fazer isso, é porque você realmente está vazio. Então, se você vai para Josué 1:8, ele fala para você, cara, investir o seu tempo no Senhor, meditando na palavra dia e noite. É o tempo todo. Então, se eu não consigo fluir isso, é porque eu não estou meditando, pagando preço. Então, esse é o primeiro tópico que nós queremos trabalhar com você. E se encha do Espírito Santo para que o processo educacional seja o tempo todo. Café da manhã, carona, tudo, viagem, passeio, hora de dormir, numa discussão, no elevador. Qualquer lugar é hora de falar da palavra de Deus. Segundo tópico, ensinar a criança a ser prudente e ter juízo. Olha que incrível. Provérbios 8, versículo 5. Você é jovem sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Então, um pai sábio, que quer tornar o seu filho sábio, vai ensinar a criança a ser prudente e ensinar a criança a ter juízo. Combinado? Vamos entender os termos. Eu peguei um pouco da prudência, né? Me desculpe os teólogos, qualquer coisa, se vocês depois me avisem, eu sou super humilde, mas tentei pesquisar algumas coisas e eu vou trazer para vocês algumas dos significados em hebraico. Não peguei todos, eu peguei 3, mas eu vou me atentar apenas a 2. Então, em hebraico, a prudência significa guardar-se, atentar-se, ou seja, não, alguma coisa que não é distraído, e ser cauteloso. Mas eu vou focar no guardar-se. Guarda-se ou atenta-se, né? Guarda-se e atenta-se. Bom, vamos lá. Se eu sou um pai que quero tornar meu filho sábio, eu preciso treinar ele a entender o que é guardar e o que é se atentar. Então, o que eu vou trabalhar com o guardar? Quando a gente fala do guardar no mundo espiritual, é guardar aquele coração para que no caminho que ele vai viver depois, poucas coisas possam afetar a chegada dele na eternidade. Então, eu blindo, o guardar eu blindo ele do mal, ok? Eu me guardo e faço de tudo para guardar dentro de mim a palavra de Deus. Não é só me blindar do mal. Também não vai adiantar. Então, eu guardo aquele coração da maldade e eu guardo dentro dele a palavra de Deus. E aí você vê hoje as crianças, eu estou falando de crianças da igreja, tá na ponta da língua músicas seculares. Você vai nos aniversários, você não vê um aniversário cristão com propósito, você não vê. Pode ser uma festa, você não vê nada, você não vê. Então até que a cereja do bolo está lançando essas festas para tentar ajudar o povo de Deus a ter uma festa com propósito. Porque a festa virou tanto de aniversário de criança, tem bebida,
tem só comilança, mal e mal tem uma oração. Você vê as pessoas só na farra, mesmo que não estão bebendo, mas estão na farra, só com musiquinha secular tocando no aniversário. Não funciona isso. Uma conduta prudente é uma conduta que se atenta para em nada desagradar o Senhor. Então, ao invés de ele sair fazendo o que ele quer, eu quero fazer uma festa, quero tal tema, ele vai parar e pensar, peraí, eu devo fazer uma festa agora? Quem eu devo chamar? Qual vai ser o tema? O que Deus espera da gente numa festa? O que a palavra de Deus diz sobre festa? Né? Tem até uma passagem. Se você for dar uma festa, não convida só seus amigos. Convida pessoas que não podem ir, convida pessoas que precisam, né? Mas a gente vai lá e faz a lista de quem a gente ama, né? Assim, são coisas que a gente... parar para pensar, coisas que a gente faz no automático e ser prudente quanto ao que a palavra de Deus diz, o que Deus está ensinando, o que Deus espera naquela situação. Se a gente treinar, ser assim, o adulto for assim, ele vai formar a criança com esse modelo mental. A criança vai lá, ela quer ir muito para um passeio. Peraí, o que será que Deus diz? O que será que Deus espera de mim? Qual será que é a vontade dele? Se eu for, qual é o propósito? Se eu não for, o que ele está me guardando, né? Do que talvez ele está me livrando? Então, essa conduta de ensinar a ser prudente o pai faz e naturalmente o pai e a mãe, e aí treina a criança para fazer também. Exato. E você vai ver que isso é muito real, eles não se guardam. Você vai ver os filmes que elas assistem, a série que elas assistem. Cara, pouquíssimas vezes você vai pedir assim pra criança, ela vai te entregar algo de Deus. Hoje na igreja a gente faz vários testes com as crianças assim, e realmente, pouquíssima coisa assim. Você vai ver que a criança vai entregar algo que é espiritual, que é onde Deus realmente se agradaria. Entrega coisas que são seculares, coisas que têm importância nenhuma pro Senhor. Então, só vivendo no mundo, né? Só vivendo. Desatento. E isso tem a ver com egoísmo, né? Porque quando você vai para o cristianismo, você faz tudo com propósito para levar o outro para a eternidade. Então já não são mais os seus gostos que têm a mais importância. Não é sobre você, né? Não, é sobre o outro. O outro em relação ao céu. Então você precisa trabalhar para aquilo. E sobre o guardar e atentar-se, é muito forte isso hoje, principalmente na questão do cristão, porque hoje o crente ele deve ser atento, mas ele não é. E surgiu um movimento do TDAH. Gente, todo mundo tem TDAH. Hoje, eu acho que quem tem problema é quem não tem TDAH. É verdade, o esquisito é quem não tem. Exato, o esquisito assim, né? Tipo, quem tá com alguma dificuldade no cérebro é quem não tem, porque o TDAH virou uma desculpa esfarrapada. Ai, cai. Não, gente, tem gente que tem TDAH, gente. A gente trabalha com as pessoas. Precisa de um trabalho. Eu também tenho uma dificuldade de fala, né? Eu tenho um problema mais voltado para dislexia. A gente tem algumas coisas assim, mas eu não me apoio nela. Eu não vou falar no podcast porque eu sou disléxico. Não sei nem falar disléxico. Gente, eu tô nem aí. Eu tenho TDAH, então eu esqueço de tudo. Mentira. Aí eu vou perguntar, você esquece de dormir? Você esquece de ir no banheiro? Você esquece de jogar bola quarta-feira? Você esquece de jogar videogame com seus amigos? Você esquece de ir pra academia com as suas amigas? Você não esquece. Você esquece de preparar o seu lanchinho pra semana? Não esquece. Como que você esquece de algo tão mais importante que é tudo isso que eu estou falando? É mentira. Então o crente ele achou uma desculpa muito boa, entre aspas. É um diagnóstico, né? Para os erros deles e para os erros dos filhos. Só que eles não estão fazendo isso da prudência. Que é você ser cauteloso, você se atentar, você guardar, você está em alerta. O prudente, ele está em alerta o tempo todo para o mundo espiritual. E o TDAH, né, e como ele é um transtorno da desregulação, e ao contrário do que as pessoas pensam, que ele é um transtorno de atenção, ele é um transtorno da desregulação. A pessoa fica desregulada no ambiente e desregulada emocionalmente. E quando a gente fala de regulação, ela vem com base no treinamento. Ela vem com base nas características biológicas, mas também ambientais. Então, tem muita gente realmente funcionando como TDAH e não tem. Né? E trazendo isso para o reino, se eu não consigo, né, me organizar, nem pensar, mentalizar sobre Deus, não consigo lembrar dele, das leis dele, manter na minha mente aquilo que eu preciso preservar para não pecar, né? Eu vou viver a minha vida de uma forma tão tumultuada, né, que eu vou me enfiar em coisa que não deveria, eu vou falar coisa que não deveria, eu vou
me envolver com pessoas que não deveria. Então, eu posso começar a viver um modelo de déficit de atenção dentro do reino de Deus, né? Muito bom. Bom, então os pais eles precisam mostrar para o filho que eles devem ter atenção apurada para o Espírito Santo, que aí vai alertar ele sobre o bem e o mal. Então, se a gente começa a não ter essa atenção, não saber se guardar, a gente nunca vai ter uma criança sábia. Não mesmo. Porque o que acontece? Eu vejo na Bíblia que o sábio é aquela pessoa que tem a sabedoria e ele evita muitos problemas e faz o correto. Então, você vai ver que as crianças são muito atrapalhadas hoje em dia, porque elas não foram ensinadas a deixar de fazer errado e fazer o correto. Tem muita criança que é muito castigo, muito não sei o quê. Por quê? Está mostrando que essa criança não está sendo ensinada da forma correta. Então, a sabedoria, tornar um filho sábio é tornar ele prudente, tá bom? Ó, eu quero trazer um texto muito importante sobre prudência, que Jesus falando assim, ó, quando ele vai enviar os discípulos para fazer algumas coisinhas aí, né? Para a missão. Tá? Eu peguei na Almeida Revista Atualizada, tá? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Normalmente a cobra, a serpente, é usada como maligno, né? Mas nesse caso não. Tá falando de uma característica. E aí eu fui dar uma pesquisada e olha que incrível. Em outras traduções, troca o prudente por sensato e esperto. A serpente usa da prudência para se livrar do mal. Então ela é prudente, porque ela é sábia de fugir dos predadores. Então, se o seu filho não consegue discernir, primeiro você, pai e mãe, não consegue discernir o mal do bem, você precisa aprender com a serpente. E você tem que ensinar o seu filho a saber qual é o amiguinho. Por que você tem que ficar falando, não anda com ele, não anda com ele? Porque você não ensinou como ele analisar se ele deve ou não deve andar com essa criança. Ou nos ambientes que ele vai, nas festas que ele vai. Pai, eu quero ir naquela festa, eu quero ir naquela festa. Por que ele está insistindo? Porque ele não consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Então o prudente, ele sabe. Ele vai fazer de tudo para não estar num ambiente onde ele pode morrer. Aí, Caio, mas uma criança é muito nova. É porque você não ensina. Enquanto isso, o mal está enfiando um monte de minhoca. Mas isso acontece na adolescência também. Na adolescência, né? Então, esses dias, meu filho quer namorar. Na adolescência. Eu já falei que não. Que não quer. Não. Tá, você sentou e explicou como que é um namoro cristão? Para adolescente e também. E por que o namoro cristão é do jeito que é? E quais são os passos que ele tem que seguir, então, se ele quer namorar? Não. Então, a tua bronca vai parecer mera religiosidade. Não vai porque eu não quero, porque não está na idade ainda. Né? Vai parecer que você é um pai extremamente controlador, conservador, né? Conservador no sentido de negativo. Então, se a gente não ensinar os critérios para análise, eles não vão saber escolher. Se eles não souberem escolher, eles serão tolos, não prudentes. Né? E aí tem o juízo, que você tem que ensinar o teu filho a ter juízo. E para mim isso aqui é muito forte, porque a pessoa que não tem juízo, ela é tola. Então, vamos ver se o seu filho é tolo ou sem juízo, tanto a criança como o adolescente. Como que nós vamos reconhecer uma pessoa tola? Primeiro, não teme ao Senhor. Ok? 2, não gosta de conselhos. 3, é uma pessoa vazia de ensinamentos divinos. 4, não gosta de aprender. 5, não se protege do mal. Né? Ele fica brincando com o que é ruim. E 6, ele é desobediente. Se o seu filho fica transitando muito nessas questões, ele está no tolo. E nós precisamos alimentar ele para que ele consiga tomar as decisões. Fazer um plano de ação, né? Porque muitas vezes a gente vem com um sintoma da criança para tratar. Né? Tá indo mal na escola. Aí vamos levar para o psicopedagogo, vamos levar para o psicólogo. E aí a criança que está nesse processo aqui, porque ela é tola e ela precisa de um plano de ação para ser sábia, não adianta eu ir no sintoma, eu tenho que ir na causa. Né? E a causa está aqui, ensina o tempo todo, seja o exemplo, né? Leve para a palavra de Deus, dê as instruções. Então, para quê? Porque essa criança comece a aprender a se regular no ambiente, tanto com Deus, quanto na presença das outras pessoas, quanto nas responsabilidades dela. Então, o foco é você inserir na vida dele a palavra de Deus. E onde está essa verdade? 2 Timóteo 3, 16 a 17 diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus, depois disso tudo, aí sim você se torna um servo de Deus e esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então é a palavra de Deus, a cura está na palavra. Mas não é a palavra do jeito religioso, ficar fazendo a criança decorar a Bíblia. Não é isso. É você saber a palavra, ensinar e viver.
O ensino para a criança vem através do ensino falado, oral, onde você, educa de forma de ensinar e vivendo junto com a criança. Quando você faz isso, gente, desculpa, não tem como dar errado. E a criança vai ver na sua vida os resultados. Tanto os negativos, né, dos castigos de Deus, para te disciplinar, não para te matar, né, quanto também das recompensas de Deus. Então a criança vai falar, nossa, que legal, minha mãe viveu isso, eu vou viver também. Eu vi muito, por exemplo, na vida da minha mãe, Deus suprindo as questões financeiras dela, né? E com isso eu aprendi a não temer o dia do amanhã em relação às necessidades. Por quê? Porque eu vi tanto essa provisão acontecendo na minha casa que eu já não tenho mais medo. É uma característica que Deus modelou na minha vida a partir do que eu observei. Então, vocês vão viver junto, vão viver os milagres, vão viver os filhos vão ver os pais recebendo os recursos de Deus e eles vão aprender a ter juízo porque eles querem ser igual a vocês. Gente, eu só quero falar uma coisa para os adolescentes que vem no meu coração agora, que a gente está, às vezes, lidando com alguns jovens, tudo, e a gente está falando sobre prudência e juízo, certo? E eu quero focar só essa parte final da prudência, aqui desse tópico 2. Cara, o quanto nós estamos sendo imprudentes, pais e mães, de sempre colocar a faculdade, a escola em primeiro lugar. Então, a criança, o adolescente, ela fica o dia inteiro na escola. E a educação não é da escola. A educação é algo familiar. E enquanto isso, o mal está colocando um monte de minhoca na cabeça das crianças e adolescentes. Tem gente saindo da escola, cristão, querendo ir para uma USP, querendo ir para lugares totalmente comunistas, lugares satânicos, e defendendo essa situação. E olha que engraçado, tem gente tão doida para ir para uma faculdade pública, mas durante a vida inteira estudou num colégio muito bem pago. Se você acredita tanto no ensino público, por que você não colocou seu filho na escola pública desde pequeno até a faculdade? Você concorda que, vamos lá, você concorda que não bate essa conta? O mal, acho que talvez entrou na sua casa e eu estou abrindo seus olhos. Se fizesse tanto sentido entrar numa faculdade pública, as escolas e ensino seriam muito bons. Por que não são? É um sistema, ele quer trazer todo mundo para as verdades deles que vão contrárias às Bíblias. Eu vejo várias pessoas contando histórias dessas coisas que se aprende na escola. Quando eu vou conversar com homens de Deus que viveu no passado, eles contradizem tudo que é ensinado. Então a história ela foi totalmente adulterada, gente. Eu sei que é duro derrubar o castelinho de areia que vocês estão construindo, mas assim, a história que a gente aprendeu na escola, ela foi totalmente alterada pela mídia do momento, pela liderança da fase. Então a história ela não é neutra. Né? Como você acha que vão contar a história dos últimos anos de governo do nosso país para daqui 30 anos? Vão alterar, vão falar que o que foi justiça foi golpe, o que foi golpe é justiça, né? Então, existe toda uma alteração, uma manipulação. Então, não dá para contar. É igual eles fazem nas aulas de biologia. Eles pegam teorias que não têm nenhuma comprovação e colocam como verdade absoluta. Então, assim, a escola, galera, assim, se você tiver como alvo e objetivo da sua vida que o seu filho vá bem na escola para que ele entre numa faculdade, desculpa, você não entendeu o evangelho. Exato, e você está dando um tiro no pé do seu filho. E aí, sabe o que acontece? Acontece que muitos... Isso é um número, tá? Uma vez eu vi uma revista cristã, eu não lembro exatamente todas as porcentagens, mas eu lembro que dá mais ou menos de 60% a 70% dos jovens cristãos que entram na faculdade, eles saem da igreja. E os outros 30%, eles querem que fique na igreja, sabe por quê? Para ensinar o seu filhinho pequeno, pega um adolescente que está indo na faculdade, para ensinar a criança uma cultura que já está enraizada. Então, se você tem essa mentalidade, cuidado, porque você não está sendo prudente. Eu não estou falando para você não colocar na escola, gente. Mas eu estou falando que o ambiente hoje foi criado para a mulher sair muito de casa, para todo mundo deixar isso para o Estado, sendo que esse é um dever da casa e da igreja, ensinar nos caminhos. O ensinamento, a Bíblia deixa claro, o ensinamento é nos caminhos. Não é quem foi que descobriu fulano, da onde a gente veio, né? Não é isso. Isso não vai salvar ninguém. Eu nunca vi ninguém na Bíblia falando assim... ensina a história, ensina matemática, ensina...
né? Então, a gente não vê essa ênfase na palavra de Deus. Então, o que a gente vai fazer como seres que estão no mundo, que precisam trabalhar, que precisam se formar? Nós vamos para a escola, nós vamos mandar nossos filhos para a escola, eles vão para a faculdade, mas nós vamos dobrar o ensinamento bíblico dentro de casa. O ensinamento bíblico, independente se você tem meia hora com seu filho, que seja uma meia hora de qualidade. Que voltamos na questão fluida, né? O tempo todo. Se você fica meio período com ele, que seja meio período de qualidade, mas com muita palavra de Deus, né? Por quê? Porque se ele está indo para a escola, e querendo não é a realidade, o filho precisa ir para a escola, que a mãe precisa trabalhar. E ok, mas como que é em casa? Em casa você tem muita distração? Em casa você está o tempo todo instruindo? Você tem estratégia para ensinar a palavra de Deus? Você explica as lições? Então, a questão aqui não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade. E saber que o que Deus vai cobrar de vocês, pais, não é se o seu filho passou em primeiro lugar num concurso público, não é se seu filho ficou no primeiro lugar no ranking, né, ou foi para a melhor universidade. É se você ensinou ou não a palavra de Deus para ele. E é muito grave. Você quer saber se o seu filho está no caminho certo? Na escola, na faculdade, ele é perseguido? Se ele for perseguido no caminho certo. A perseguição que eu estou falando não é para ele ser maltratado, mas ele consegue se posicionar. Se o seu filho, desde criança, ele vai falar assim: ô moça, a gente não veio do macaco não. Ô moça, a gente... Ô tia, eu vou votar em tal pessoa, porque ele dá assim, assim, assim. Ele consegue se posicionar? O seu filho se posiciona? Será que ele se posiciona na frente, nesse ambiente? Se ele não se posiciona, tá errado. Você está colocando o teu filho, talvez, no caminho do inferno. E aí talvez chegue uma hora que pode ser tarde. Gente, não tem outra coisa mais importante do que a eternidade. E você vai... mas como que não vai sobreviver? O povo de Deus sempre foi muito mais próspero que todo mundo. Muito mais sábio, né? Muito mais sábio. Mas é muito. Então, verifiquem direito e sejam prudentes. E tenham juízo. E ensinem os filhos de vocês a serem prudentes de juízo. Terceiro tópico, para ser uma criança sábia. A criança precisa odiar a mentira. Odiar. Não é não mentir, é odiar. Provérbios 8:8. Tudo que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Se a criança tem um costume, mesmo que mínimo, de mentir ou omitir alguma coisa, ele já está mostrando que ele já está sob uma outra paternidade. A mentira, a Bíblia deixa muito claro que existe uma paternidade. João 8,44 diz: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade. Nunca esteve do lado da verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de costume. Então, se sua criança mente, está fazendo o que é de costume. Filha de quem? Do diabo. Pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. Todas as mentiras, em outras versões tem a mentira, ou seja, todas. Inclusive as mentirinhas do bem, né? Então, vocês precisam se analisar em casa se ocorrem essas mentiras, porque onde há mentira não há verdade. Gente, essa mentirinha é a brecha que o inimigo entra dentro da sua lar e começa a destruir. É uma mentira, é uma coisa que você deixa de contar, é uma coisa que você deixa de fazer e aí você não fala. Bom. E a criança vai ter a tendência de tentar se enveredar pelos caminhos da mentira, tá? Por quê? Porque o mal mora em nós. Então, nós temos dentro de nós uma reação um pouco natural de, mediante uma pergunta no qual eu fiz uma análise, isso vai me gerar algo negativo ou vai impedir que eu receba algo positivo, de distorcer a situação, de alterar, de tirar um fato, de alterar a ordem, de omitir um detalhe. Então, é uma tendência natural que a nossa mente, eu e o Caio, a gente não está imune a isso. Mediante algo, principalmente se você é pego de desprevenido, que você não se preparou, você muitas vezes acaba mentindo. Então, a criança ela vai expressar essa tendência natural. A questão é como os pais vão reagir a ela. Primeiro, os pais vão reforçar porque eles também mentem? Os pais eles vão deixar para lá porque eles acham que é fase? Os pais vão ficar, não pode mentir, corrigindo sem autoridade nenhuma? Então, como que a gente vai combater a mentira que vai tentar dominar o modo de funcionamento da vida dos filhos? Com a palavra de Deus,
com as consequências, com as ferramentas disciplinares, né? A ponto de o coração dela ser tomado de tanta verdade que ela vai odiar a mentira. Exato. Então, ela não vai deixar de mentir. Talvez em algum momento ela não minta por medo. Mas em algum momento, aquilo vai tomar conta do coração dela e ela vai ter o desejo de falar a verdade. De modo que se ela não fala, ela fica tão incomodada, tão perturbada, que ela precisa confessar. Que a mentira que faz mal. Faz mal. Então o Espírito Santo parece que quer colocar para fora, né? Ele leva a gente a tentar confessar aquilo, a vomitar aquilo que está fazendo mal. É como se fosse um alimento estragado que fica no estômago, né? Mas se a gente não encher o coração da criança da palavra, ela não vai ter essa atitude. E o mal fez ao contrário, né? Ele trouxe ele relativizou, falando assim, tem coisa que você não fala para não ter problema em casa. Isso. Nem tudo dá para falar para os pais, nem tudo dá para falar para o marido, para a esposa. Isso é muito errado, isso é satânico. Isso não tá na Bíblia, né, gente? Ó, não conte algumas coisas pro bem da relação. Exato, não existe isso. E aí aí tem pessoa que não mente muito e aí quer se defender. Porque já virou tão habitual algumas coisas que ela acha que não tá mentindo. O simples fato dela falar, você vai na minha festa? Eu vou ver. Eu vou sim. Ainda nada, já sabia que não ia, fala que não vai depois. Tem coisa que acontece, você falar que ia e você não conseguiu por um problema, você se explicou, você deu satisfação, isso não é mentira. Mas essas mentiras que são muito claras, de uma mentira em casa, um fala uma coisa, outro fala outra, cada hora muda de opinião, é um jogo de mentira. Eu não tô mentindo, é que eu pensei que... Porque é tolo, porque quem fala muito é tolo. O sábio ele fala menos e é mais assertivo. E tem aquela pessoa que por não falar tudo, ele acredita que não tá mentindo. Eu fui jogar bola, mas o que aconteceu? Aí os caras foram lá, depois, eles estavam tomando uma cerveja e tal, e foram umas 3 meninas, um cara tá ficando com uma menina lá, aí levou umas 3 meninas, ficou lá. Aí o que você conta pra esposa? Fui jogar bola, depois os caras tomaram uma cerveja e eu fui embora. Você contou que as meninas estavam lá? Não. Irmão, Deus vai contar pra ela. Porque falar a verdade é você pensar assim, o que é que o outro gostaria de saber dessa situação? Ou o outro precisa saber dessa situação. Então, você já não pensa mais em você. Se eu contar, ela vai brigar. Se eu falar, eu vou me dar mal. Não. O que é que a minha esposa gostaria de saber? Que tipo de detalhe? Eu sei que ela faz questão de saber. Eu sei que é importante para ela. Então, eu vou contar. Nem que para isso... Eu gere alguma coisa. A boca do canhão vire pro meu lado. E aí voltamos antes. Não foi prudente, não se blindou de estar no ambiente errado, vai ter que pagar o preço da discussão. E voltando pro filho, o seu filho ele tem que aprender a falar todas as verdades. Quantas vezes eu já cansei de trabalhar com criança, que a criança não fala a verdade, por autoproteção. Ela é bem das malandrinhas. Cansei de ver na mesma situação, cada um falando uma coisa. Aí eu falo, meu Deus, eu tava lá, eu vi. Você vê uma criança mentindo cara larga. E o pai acredita. Mas por quê? Porque o pai é mentiroso? Quem é mentiroso não acha que o outro tá mentindo, tá tudo normal. Então, a mentira do seu filho, quando você tá sabendo de uma situação, você precisa saber se o seu filho tá mentindo ou não. Faz uma pesquisa de campo de qualquer situação que o seu filho se envolveu. Vai no professor, vai no outro, e em calma, vai lá, fala com outro pai, resolve, vai lá saber. Pra você saber se o seu filho tá mentindo ou não. E se tiver, trabalhar com ele a verdade, porque o que cura é a verdade. Jesus é a verdade. Então, se eu não tiver a verdade como realmente uma prática, eu vivo na mentira e eu vou encontrar o pai da mentira no final. E assim, o erro nem sempre ele é intencional, mas a mentira é. Então, por isso que o pai precisa ensinar para o filho que o erro mais grave é a mentira. Porque, às vezes, ele erra na joselitagem, né? Errou sem querer, nem percebeu. Mas aí, quando ele vai alterar o que aconteceu para contar para o pai, aí já é intencional. Aí já é uma manipulação. Aí ele já está usando as faculdades mentais para prever o que é que vai ser melhor o pai saber. Aí o erro é mais grave, porque é um erro consciente. Então, erros de mentira precisam ser tratados com mais rigor dentro de uma família. E outra, a mentira, ela evita o arrependimento. Então, eu minto e eu não preciso ter arrependimento. Eu dou um jeito aqui e eu não me arrependo. Porque o outro não vai descobrir. Então, a verdade traz arrependimento. Então, quando eu tô mentindo, provavelmente eu vou realmente não conseguir me arrepender. E o arrependimento é um dos critérios para você obter a salvação. Combinado? Bom... Quarto tópico, nunca colocar o sucesso terreno na frente do Senhor. Ensinar o seu filho a não colocar as coisas terrenas na frente do Senhor. Provérbios 8:10. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Esse assunto é muito importante porque os pais hoje em dia
eles querem realmente dar muita prata, muito ouro para as crianças. Aí o pai questiona, mas eu não dou esse tipo de coisa, eu não dou dinheiro, tal. E aí eu volto à pergunta falando, será? Então eu quero aprofundar com vocês esse assunto. Quer ver? Vamos aprofundar. O que o teu filho mais te pede? Ele te pede para ir passear, ele te pede para te dar um jogo de videogame novo, ele te pede o quê? Ou ele te pede para ir para a igreja, ele te pede para ir para um pequeno grupo, ele te pede para vocês fazerem uma oração junto em casa. O que o seu filho te pede? Aquilo que o seu filho te pede é aquilo que você mais dá para ele. Olha que louco. Ou aquilo o que você realmente não dá. A atenção. Mas eu tô falando de coisas concretas. Sim. Tá? Não da negligência do pai. Porque às vezes a criança, Deus pode usar a criança para cobrar o pai em relação a questões de compromisso de Deus, né? Eu tô trazendo no sentido de, tipo assim, ó, você dá tanto, quando você não dá, a criança cobra. É isso. Se você não faz oração nunca na sua casa, ele nunca vai te pedir. Se você tornar aquilo um hábito, todo dia, um dia que você não faz um teste. Ele vai falar assim, pai, a gente não vai orar? É isso que eu tô falando. Se você começou a ir num pequeno grupo, antes você não ia, seu filho nunca te pediu. Agora você começou a ir, ele viu que é legal, ele viu que é importante, agora ele vai começar a te cobrar, né? Ou seja, isso mostra pra você que você tá começando a entrar no caminho certo. Quando o seu filho fica mais feliz, repara, quando você tá dando as coisas terrenas ou as coisas de Deus? Eu quero saber da felicidade do seu filho. Analisa. Se ele ficar muito mais feliz, e eu tô falando verdade, gente, você está errando. Você está entregando para o teu filho o ouro e a prata. Se tudo que você entrega para o seu filho não tem nada a ver com a questão espiritual, você já está entregando o ouro e a prata em vez dos ensinamentos e do conhecimento do Senhor. Porque é muito gostoso você aprender, é muito gostoso você estar com o corpo de Cristo. Se você não tem esse momento, ele não tem essa prática, ele nunca vai conseguir colocar na frente das conquistas terrenas o que Deus tem para ele. Então, a sua rotina é em base do quê? Da escola, a festa, não sei o quê. E aí quando que encontra o Senhor aqui? No dia a dia, o seu filho consegue ser fluido com o Senhor? Se não, o ouro e a prata está na frente. E o ouro e a prata aqui também tem a ver com as distrações, né? Por exemplo, as coisas que a gente coloca na frente de Deus em relação ao lazer. Né? Porque o ouro e a prata aqui pode ser uma viagem, pode ser sair para fazer compra, né? Pode ser ganhar um iPhone 15, né? Então que vai o quê? Que vai me gerar o quê? Lazer, que vai me gerar entretenimento. Então são coisas que a gente vai colocando. O nosso filho, ele estabelece na mente dele que o melhor momento da vida dele é chegar para jogar. Olha. Né? Ele fica esperando a aula acabar para jogar. Ele fica esperando o culto acabar para ele ir jogar. Né? Ou ele vai chateado para a igreja porque ele tem que sair do videogame para ir para lá. Então, a gente não condiciona a mente dos nossos filhos como as coisas de Deus serem o que mais dá prazer. Porque, na verdade, talvez ele não esteja vendo isso na nossa vida ainda. Ou talvez, se eu sou um pai que tenho esse valor na minha vida, eu não estou conseguindo colocar limites suficientes nessas coisas terrenas. Talvez meu filho está fazendo muito... Ele está meio solto, está meio desregulado. E aí ele está amando demais as coisas do mundo ao invés de amar a Deus. Vamos lá. Coloquei meu filho nas maiores escolas, integral, fico o dia inteiro estudando. Você colocou o ouro e a prata na frente dos ensinamentos de Deus. Porque a criança vai chegar em casa, acabada, mal e mal vai fazer um devocional, mas ela estava lá porque aquele colégio é muito bom. Ele é o primeiro lugar nas pesquisas. E você está esfriando o seu filho, porque você está colocando, se matou para pagar aquele colégio. Sendo que, para Deus, aquilo não vai ter tanto valor. Aí o pai e a mãe já nem tem tanto tempo, né, para ficar com os filhos, porque tem que pagar, porque aumentou a qualidade de vida num nível, né, de ter que pagar a escola cara, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar natação pro filho. Aí você tá morto de trabalhar de um lado para gerar uma qualidade de vida alta para o teu filho, e você está esgotado, você não tem condições, você não tem disponibilidade emocional para sentar e ler uma Bíblia com ele. Eu já escutei de pais que a escola não era boa porque não mandava lição de casa. Então, olha que engraçado. A escola boa para o pai é aquele que ocupa o filho dela o maior tempo possível. E o mal usufruiu disso para afastar você dos ensinamentos de Deus.
Então você tá olhando com os olhos do ouro e da prata. Deus, ele olha diferente. Sempre coloque o Senhor na frente de tudo. E cuidado por falar, eu estou indo morar lá porque Deus preparou para mim. Eu estou indo viajar para não sei para onde porque Deus preparou para mim. Os resultados vão mostrar. Quais são os resultados? Não são os terrenos. São as almas, é o seu menos orgulho, é o seu arrependimento, é a sua humildade, é o seu domínio próprio, é a sua vida trabalhando para a obra. Se tudo que você está fazendo, você acha que Deus está colocando a mão, mas os ganhos é mais seu, não tem Deus na jogada. Não tem. Desculpa te falar, não tem. As coisas terrenas têm que servir para facilitar o nosso trabalho para o reino de Deus. Então o meu filho vai para uma escola integral, por quê? Porque eu vou ter aqui o meu momento, eu vou organizar a casa, eu vou orar, eu vou trabalhar nesse período. Vou preparar uma lição para quando ele chegar. Vou preparar uma lição. E aí, quando ele chegar, o ambiente vai estar mais ok, a gente vai poder ter um tempo juntos. Então, assim, se aquilo de material vai facilitar para o reino de Deus, ele é uma bênção. Agora, se não vai facilitar... Se não vai trazer nenhum ganho para o reino de Deus, para almas, para transformação... Precisa de mudança. Precisa de mudança. Tópico 5. Temer ao Senhor é odiar o mal. Então, um filho sábio, ele teme ao Senhor e odeia o mal. Provérbios 8:13 diz, temer ao Senhor Deus é odiar o mal. E o mal hoje em dia ele foi muito normalizado, né? Ou melhor, ele foi habituado, ele está acostumado em nosso meio cristão, né? Você vê hoje as igrejas colocando como aprovado, né? No mundo do todes, coisas que Deus proíbe. Então nós começamos a criar um nome chamado Igreja Inclusiva, onde todas as igrejas são inclusivas. E o mal começou a entrar tanto no meio cristão que começou a se criar movimentos com práticas que Deus condena muito claramente. Eu já vi 8.000 debates, eu nunca vi alguém realmente com bons argumentos. Todos eles são desconstruídos pela própria palavra de Deus. Eles interpretam coisas, eles tiram do contexto, e pastores muito corretos, homens de Deus, rebatem com Bíblia e contexto. Eu nunca vi. Então você começou a normalizar, habituar esse tipo de coisa. E o mal ele começou a usar estratégias para também tornar o ambiente mais atrativo. Então, as igrejas pegaram estratégias mundanas, malignas do mundo, onde você vê muito mais em casas de show, onde casa de show é uma coisa mundana, onde você vê à noite, aquelas coisas, a balada. Você trouxe aquelas coisas para dentro da igreja com uma boa desculpa de tornar mais atrativo. E aí eu faço um contraponto para essas pessoas, para eles darem uma lidinha em Atos 2. Porque como que o corpo de Cristo vai crescendo? Não é adaptando mal, e sim fazendo o bem de verdade. E aí Deus vai trazendo as pessoas para serem agregadas no corpo de Cristo. E sabe o que eu vi desse lance do mal? Assim, a gente está vivendo uma geração, principalmente, que não acha que o mal é de todo mal. Então, assim, Deus odeia o divórcio. Mas no meu caso, divórcio não é mal, é bom. Deus odeia... O orgulho. Não, mas nesse caso eu não posso dar o braço a torcer. É um orgulho positivo. Eu também tenho que me amar, né? Então, as pessoas não odeiam mais o mal. Elas amam o mal, porque elas começam a pegar uma coisa que é má e começam a aplicar na vida dela como se fosse algo bom. Né? Então, tem uma distorção. E trazendo para a criança, será que você está relativizando e trazendo coisas do mundo para dentro do seu lar até para ensinar a palavra de Deus? Gente, a palavra de Deus, nós fizemos depois você olha lá, como ensinar a Bíblia para criança. Primeiro, sem isso aqui não dá para ensinar para nenhuma criança, tá? A criança, ela nasceu. A criança acabou de sair, acabou de cair, bluft, cortou o cordão umbilical, já dá uma Bíblia para criança. Já dá. E aproveita e dá uma para o médico e evangeliza. Por quê? Não dá para ensinar a palavra sem Bíblia. Ele não vai ler, mas ele vai ter uma Bíblia desde sempre. Aí sim, com a Bíblia, nós trazemos o quê? Algo lúdico, pegando um pouco do que Paulo fazia para com os fracos. Eu me faço de fraco para vencer para poder levar, para salvar algum fraco. Para ensinar os filhos no caminho do Senhor, eu preciso, não é adaptar. Eu vou trazer a linguagem, eu não adapto nada. Então você não deve adaptar nada do que o mal usa para dentro de casa. Você fala na capacidade que ele dá. É que nem os talentos, a parábola dos talentos. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Naquele momento, o seu filho tem a capacidade do quê? Todo mundo recebeu moeda, certo? Ninguém adaptou. O outro que recebeu lá menos, lá, os talentos, né? Talentos ou moedas em algumas versões, eles receberam a mesma coisa, só muda a quantidade, pela capacidade dele suportar.
Então a gente está trazendo o mal para a educação dos filhos, tanto para crianças como adolescentes, e as crianças começaram a gostar, a normalizar. Ah, tá tudo bem. Ah, não. Eles não lutam mais contra o inimigo. Eles às vezes estão mais aliados com o inimigo, falando que, eu vou trazer ele para Cristo. Mentira! Não se sente na roda dos escarnecedores, você não fica perto, tá bom? Então você precisa entender como que seu filho, quais são as amizades do seu filho, o que ele mais gosta. Será que ele odeia o mal ou ele gosta do mal? Será que ele está tão habituado com o mal? O que ele está escutando? Deixa ele em casa um dia, observa ele. O que ele vai fazer num dia? Não dá nenhuma missão para ele. Vê o que ele vai fazer o dia todo. Você vai anotando. Assistiu Peppa. Assistiu o Globo. Assistiu não sei o quê. Aí foi no tal coisa. E viu não sei o quê. Comeu bolos. Mentira. Então, tipo, esse tipo de coisa, se tá fazendo coisa errada, dica. Se você vai saber se seu filho realmente é um filho que ele odeia o mal, ele normalizou. Adolescente, onde ele tá indo? Com quem ele conversa? Gente, a gente precisa analisar e ser intencional. E lembrando que é um processo de tirar o mal da criança sempre que ele aparecer, né? Então pensa, a primeira vez que a gente descobre alguma coisa, aquilo é meio neutro. Vamos lá, a criança descobriu que o filho não veio da cegonha, né? Até porque essa historinha da cegonha também, né, é mentira. Mentira. É outra mentira que a gente conta para não ter que falar, filho, você não está preparado para saber da história inteira. Então, eu vou te falar o que você está preparado para saber. Mas é a verdade. Mas é a verdade. Não vou falar com você sobre isso agora. Quando você tiver idade, a gente vai sentar e conversar. E se você ouvir alguma coisa sobre isso, aí você vem me perguntar que a mãe e o pai explica. Né? É melhor você falar assim do que você também ficar fazendo... Ai, meu Deus, né? E aí, enfim, A gente normalizou o mal e a verdade a gente começou... Gente, que absurdo, né? É um medo de falar nesse assunto, né? E, por exemplo, chegou lá a criança, um amiguinho mostrou no celular uma foto de alguém nu. Chegou, o mal apareceu pela primeira vez, porque é assim, a criança ela vai descobrindo, né? Pronto. A partir do momento que ela descobriu pela primeira vez, ela vai precisar compreender o que é aquilo segundo a palavra de Deus. Ela vai precisar ter algumas coisas que os pais vão antecipar. A grande maioria dá para antecipar. Dá para a criança ouvir falar antes do mal chegar. Mas se não antecipou, explica com a palavra de Deus. E aí, então, aquilo entra no coração dela. Aquela verdade entrou, porque o pai e a mãe explicou, né? E aí, então, ele ressignificou aquilo e ele olha para aquilo e fala, isso é mal. Só que se o pai e mãe não explica, ele fica com a explicação do amiguinho. Ele fica com a explicação do professor, que o professor hoje veio falar que é bom, né, a criança se tocar e tal, se conhecer e descobrir a sua sexualidade. Então, se ele fica com a explicação da televisão, do professor esquerdista, do amiguinho largado pela... não entra a verdade, ele passa a amar o mal. Daqui a pouco ele é uma criança, porque o acesso à pornografia hoje começa com 8 anos, né? Na grande maioria das crianças. Ele começa a amar a pornografia, ele começa a sentir prazer, ele começa a sentir deleite e pronto. Ele não vai odiar o mal, né? Então, esse é o processo muito importante. Muito bom. E por que isso? Por que odiar o mal? Porque da mesma fonte... não vai sair água doce nem água amarga. Ou é um ou é outro. Então, faça o seu filho odiar o mal. E, gente, não pense que odiar o mal é maltratar as pessoas. Porque Jesus veio trazer o amor para nós. Então, como eu trato? Eu odeio o mal, não a pessoa. Entende? Eu não gosto do que ela faz, eu me afasto. Eu não vou sair brigando, bater todo mundo. Não, é longe disso. Mas eu me posiciono. Da mesma forma que o outro traz o mal, ele expressa o mal, eu expresso o bem. E aí, se a pessoa não aceita o meu bem, eu me afasto. Quer saber se é pra você ou não essa amizade? Sempre se posicione a favor do bem. O tempo todo. Em tempo e fora de tempo. Não vou falar, é pérolas aos porcos. Depende. Porque se você for confrontado, você vai sair como omisso? Pérolas aos porcos numa conversa pontual. Você nunca vai ver a pessoa, foi uma coisa aleatória, que não vai interferir em nada. Agora, um contexto onde você tá lá o tempo todo, a pessoa tá lá falando, você não fala nada, ou chamando, não quer falar na hora, chama no individual, fala, eu vou te contar uma coisa, tal, não sei se você vai entender. Mas se posiciona. A gente começou a usar o pérolas aos porcos para nossa omissão. Então, tem hora sim que você não vai falar. Mas na grande maioria, a Bíblia mostra, é posicionamento. Então, o seu filho precisa odiar o mal para que ele consiga se posicionar a favor do bem, que é Cristo Jesus. E o que é difícil, odiar o mal
sabendo que o mal é bom para a natureza humana. Exato. O pecado é uma delícia, gente. Não sei se vocês... Mas o pecado é uma delícia. Então, assim, olha o processo. Eu odeio algo que me dá prazer. É uma loucura. É isso. Né? Então, é loucura para quem é do mundo, a sabedoria de Deus. Porém, é uma delícia irresistível para quem não procura o prazer no Senhor. Porque o pecado... Por que é difícil? Porque o pecado é bom. O pecado é bom. Por que tem gente pecando? Porque é bom. A sensação que ele traz pro corpo. E o bom que eu digo, até às vezes assim, a mentira. Eu vou mentir, me livra do mal. Na minha cabeça. Eu vou ser pego depois, não tem como, porque você plantou a mentira. Mas me dá uma sensação boa, é gostoso. A imoralidade, a ganância. Cara, é bom. E aí eu vejo quando, nossa, eu caí. Mas por que eu consigo cair? Por que eu caio sempre? Caio sempre. Porque eu não provei da onde vem a verdadeira alegria, que é a fonte, Jesus Cristo. Quando eu provo aquela alegria, né? Ou seja, assim, alegres serão... Quem tem fome e sede realmente vai ser completamente satisfeito, vai ter aquela alegria. Felizes são aqueles que têm fome e sede. Então, felizes são aquele. Pega o sermão e lê quem são os felizes de verdade para Deus. Só que tenta viver aquilo para você ver quanto feliz você vai ser. Chegamos à loucura de ser feliz por ser perseguido. Olha que hoje eu sou muito feliz por ser perseguido. Porque, cara, eu falo, nossa, e porque eu tô agradando ao Senhor. Então, essa alegria de tornar ele alegre, de fazer coisas que possam alegrar ele, me dá uma satisfação muito maior que o pecado. E faz você odiar o mal de forma racional, né? Exato. Só que se eu parar de fazer isso, aí volta o pecado, porque se eu não me vigiar. Então, é uma luta constante no sentido de você fugir do mal, odeie o mal e fique com o Senhor. 6º tópico, ensinar a criança a não ser orgulhosa. Provérbios 8:13. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. E por que ensinar a criança a não ser orgulhosa? Porque atrapalha a conversão da criança. Quem tem orgulho não muda. Quem tem orgulho não muda. Uma criança que tem orgulho, ela não melhora o comportamento. Uma criança que tem orgulho, ela não melhora as suas falas. Uma criança que tem orgulho, ela não melhora as pessoas com quem ela anda. Ela não melhora os caminhos. Ela vive na mesmice o tempo todo. Ela fica naquela questão ruim todos os dias. E aí eu estou falando de salvação, porque no final do tempo, quando chegar a hora de você se converter de forma racional, se você tiver orgulho, você não se converte. Então, quando você fala de uma educação sábia, você precisa ensinar o tempo todo ela a ir contra o orgulho. E é difícil, é uma luta difícil, né? Até porque os pais têm orgulho também. Então, o orgulho ele é o oposto da humildade e só os humildes vão ver o reino de Deus, né? Vão desfrutar da presença de Deus. Sobre o orgulho, para a gente entender melhor e saber como praticar, vamos lá. Colossenses 4:6. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. E por que eu falo isso? Porque o orgulhoso é uma pessoa que ela maltrata a outra. Então, ela diminui a outra. Quando eu tenho orgulho, eu não consigo praticar Colossenses 4:6. Eu não consigo ter conversas agradáveis, de bom gosto. Eu não consigo responder a cada pessoa. Eu sou orgulhoso. Essa pessoa não vale a pena. Eu não consigo considerar o outro como superior a mim. O orgulho faz com que você não tenha relacionamento com o corpo de Cristo. Porque todo mundo que tem que estar no corpo de Cristo é humilde. Porque aquele que se humilha será exaltado. Aquele, né, que se exalta, aquele que tem orgulho, vai ser humilhado. Então, para você andar com o corpo de Cristo, para você ter uma criança que consiga andar com os amiguinhos da igreja, não pode ter orgulho. Para você se relacionar como família, não pode ter orgulho. Porque o orgulho impede a pessoa de andar debaixo de repreensão. Porque ela já é tão boa, Exato. Então ela não precisa de ninguém dizendo para ela o que ela precisa melhorar. E repare que no versículo traz orgulho, em seguida a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Então, uma coisa vai levando a outra. Olha que engraçado. E aí tem as palavras falsas. Aí eu não consigo me relacionar, não consigo praticar Colossenses 4:6. E aí eu começo a verbalizar o quê? Só maldade. Mostro o que eu tenho dentro do coração. Então o meu coração é tão sujo que eu só consigo falar aquilo. A boca fala do que o coração está cheio. Então o orgulho ele precisa ser quebrado. Então a criança, o pai e a mãe tem que lutar muito contra o orgulho. Qualquer frestinha de orgulho que apareça precisa ser disciplinado na hora. Tá bom? 7. O 7º tópico. Ensinar a procurar a sabedoria de Deus. A Cris vai falar isso pra gente, ó. Provérbios 8:17. Eu amo aquele que me ama e quem me procura, acha. Vai lá, amor. Gente, esse daqui é basicamente um pouco do que a gente já falou, né? Mas eu preciso fazer com que a criança, na verdade, os pais precisam fazer com que a criança busque ativamente a Deus. Não só
com eles, mas ela quando está sozinha, inclusive, né? Esse ensinamento lembrou o que Jesus disse em João 14:21, né? Ó, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Ou seja, ensinar a criança a procurar sabedoria é ensinar ela a buscar a Deus através de um relacionamento íntimo, de amizade, de obediência. Ah, mas ela não vai entender, ela não vai conseguir ouvir Deus. Quem disse? Né? Então a gente subestima, na verdade, as crianças, quando na verdade elas têm condições. Quantas crianças a gente vê que têm amigos imaginários, né, que acreditam em heróis, em bruxa, em fantasma, né, que acreditam na historinha, que vive ali as atividades como se aquilo fosse verdade. Ou seja, a mente delas é mais programada para ter fé do que a nossa, a de adulto. E a gente não aproveita. Isso é muito verdade, porque, poxa, ensinar a procurar a sabedoria de Deus, onde está o seu tesouro lá, ó, seu coraçãozinho está lá. Então, isso é muito importante. Se a gente ensinar de fato, a criança vai viver os personagens bíblicos como as maiores pessoas que ela vai admirar, né? Ela vai conversar com Deus como se realmente Deus estivesse pessoalmente ali. Exato. Né? Um caça ao tesouro. Faz um caça ao tesouro. Quando a criança abre o baúzinho dela, o que tem lá? O que está dentro lá? Tá o quê? As coisas terrenas ou as coisas espirituais? Os personagens bíblicos ou os personagens do mundo? As pessoas da igreja ou as pessoas seculares com que ela convive? Os melhores momentos que ela passou na vida dela, está relacionado com o corpo de Cristo ou não está relacionado com o corpo de Cristo? Então, eu preciso ensinar ela a procurar. Só que para eu ensinar, eu preciso mostrar esse prazer. Eu preciso ter Cristo e Deus realmente nesse sentido como algo supremo de verdade. Porque Ele é. Só que a gente não age como isso. Não. No meu dia a dia, eu deixo Ele para o último plano. Ele não é a minha primeira opção. Ele não é a quem eu desejo realmente mais agradar. Eu prefiro agradar outras pessoas. Então, a família precisa viver isso muito intenso para que a criança consiga viver. E por essa capacidade que você falou, se você ensinar a criança realmente no caminho, por isso que a Bíblia fala, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, que até o final da vida ele não vai se desviar. Ou seja, e mesmo se desviar, vai voltar. A palavra de Deus confirma isso. O problema não é levar para a igreja, é que você tem certeza que você ensinou? Você tem certeza mesmo? Isso que eu quero saber. Eu quero sentar se você acha isso, eu quero sentar com você para saber se você realmente ensinou ou não no caminho do Senhor. Porque se ensinou, não tem como. A palavra, eu acredito na palavra de Deus. Então, fique tranquilo. A criança tem que chegar na adolescência sabendo quem é Deus e como é o caráter dele. Ela tem que chegar na adolescência sabendo exatamente como Deus trabalha, o que Deus gosta, o que Ele não gosta, o que Ele ama, o que Ele odeia, como orar, como fazer um devocional. Toda a base da fé cristã, toda ali os hábitos, ela já tem que chegar na adolescência sabendo, praticando e aquilo sendo uma verdade. Porque daí ela muda de fase, aí sim ela muda de ciclo, né? E ela vai agora amadurecer aquilo que ela já conhece. Então, é um momento onde ela oficializa, inclusive, né, dentro da nossa fé e da visão da nossa igreja, é um momento onde ele desce as águas do batismo, professa publicamente a fé. Então, não é que ele vai pensar, a gente está tendo que converter os adolescentes da igreja. A gente tem tido hoje no trabalho, quem trabalha com jovens, eu trabalhei muitos anos no Ministério de Adolescentes, quando eles fazem 12 anos, você tem que convencer agora para ele se converter. Porque os pais não conseguiram ensinar. Porque eles vêm com dúvida, eles vêm com um espírito grande de incredulidade, um espírito grande de será se é verdade, muitas questões que aprenderam na escola já conflitando com a fé cristã. Aí você coloca na escola, você dá com uma mãe e tira com a outra. Parabéns, papais. E sem que os pais sentassem para explicar e falar, você aprendeu isso na escola? A Bíblia diz diferente. E aí fica para a igreja ter que evangelizar os adolescentes, os filhos dos crentes. E não fiquem com medo, meus amigos. Mas eu vou tornar meu filho um alienado que fala do mundo, né? Gente, a Bíblia tem uma parte da Bíblia que fala que se a gente pratica o que a Bíblia ensina, a gente alegra a Deus e as pessoas. Se você viveu o evangelho, você nunca
vai ser encostado pelas pessoas. Você vai ser perseguido pelo mal. Mas todo mundo gostaria de trabalhar com alguém cristão. Por quê? O povo de Deus o tempo todo prospera. É que o Filho de Deus, na verdade, ele choca um pouco porque ele confronta, né? Ele é uma pessoa, ele é um vigia, então ele aponta, gente, não, cuidado. Então ele vai ser a pessoa que vai falar mais o que as pessoas não querem ouvir. Mas a convivência com ele é maravilhoso. Ele não vai poder ser acusado de nada, porque ele vai amar, ele vai servir, ele vai dar outra face. Ele vai perder, né? Então ele vai... A pessoa vai pedir emprestado, ele não vai emprestar, ele vai dar. Ele vai entregar os direitos dele. Então a convivência com o cristão, ela é muito boa. Só que, querendo ou não, você tem que aguentar a repreensão, porque o cristão verdadeiro se posiciona, né? Então, vamos aproveitar esse período para apresentar Jesus para as crianças, de modo que ele seja o melhor amigo delas. Exato. E por fim, que fica muito junto do tópico 7, é o 8º, ensinar a ter prazer na sabedoria divina. Provérbios 8:34. Aquele que me ouve será feliz. Aí, gente, vocês não estão querendo dar felicidade pro filho de vocês? Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta esperando... Não, desculpa, vou ler de novo, tá? Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta esperando na entrada da minha casa. Ou seja, feliz é aquele que ouve todos os dias, que fica ansioso para escutar o que o Senhor tem para falar, para ensinar esses momentos. E aí? O seu filho, quando chega em casa, ele quer jogar videogame ou quer abrir a Bíblia? Ai, Caio, você não tá entendendo. Não, eu tô entendendo muito. Que você é um frouxo. Porque, gente, não tem como. Não é uma vez ou outra, tá tudo bem, ele ganhou um jogo novo. É óbvio, gente. Mas, de forma geral, o seu filho, ele tem prazer, ele ansia. Ele quer o quê? Escutar o Senhor, viver coisas espirituais ou jogar videogame? Ou brincar com os brinquedos? Me fala. E ensinar aqui eu quero fazer um link com o Salmo 119, né, que é um salmo bem grande da Bíblia. Inclusive, o autor não está 100% especificado ali, mas muitos teólogos acreditam que seja Davi que tenha escrito, né? E, independente, né, se foi Davi ou não, a pessoa que escreveu, o autor, ele é um amante da palavra de Deus. Como a pessoa... Eu orei para Deus esses dias e falei, Senhor, eu quero te amar igual o autor do Salmo 119. Né? Eu quero que a minha vida seja guiada pelo desejo de te conhecer, de praticar e de ensinar a tua palavra. Né? E lá no Salmo 119 tem muitos conselhos parecidos com Provérbios. Né? Por isso que se foi Davi mesmo, depois eu vou até perguntar para o Walter, nosso pastor, para o Fausto. Se parece muito com o que o Salomão escreveu em Provérbios. Né? Então, por exemplo, vamos pegar esse trechinho do Salmo 119, do 9 ao 16. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer os teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Agora imagina os nossos filhos se tornarem pessoas como o salmista, né? Que quando oram a Deus, não oram pedindo coisas materiais ou coisas para si. Oram pedindo, Senhor, me ajuda a ler a tua palavra, me ajuda a compreender a tua palavra, me ajuda a ensinar a tua palavra. Senhor, protege a minha vida para que eu tenha mais tempo para te conhecer e para aplicar. Senhor, guarda os meus dias para que eu consiga guardar a tua lei. Então, tudo vai girar, né, ao redor do amor que a pessoa tem por Deus. Mas como é que estão os cristãos atualmente? Eles recorrem a Deus por bens materiais, para arrumar uma namorada. Não pode, viu, Biel? Buscar Deus para arrumar uma namorada. Para ganhar mais, para ser promovido, ou para se curar, faz campanha disso, para aquilo, né? Então ou então por um hábito religioso, acostumou, né? Então, como seriam as nossas crianças, os cristãos, se eles tivessem prazer na lei divina? Se aquilo queimasse no coração deles? Por que ensinar a ter prazer? Porque se eu tenho prazer, eu vou mais. Então, o filho sábio é aquele que procura dia e noite, medita dia e noite. Eu tenho que criar uma criança que medita dia e noite.
Só que para isso ele precisa ter prazer. Então eu preciso ensinar ele a ter prazer. Então, vamos criar crianças com fome e sede de Deus. Mas para isso tem que ser uma realidade na vida dos pais. Porque senão, nunca vai ser uma possibilidade na vida dos filhos. Muito bom. Então, só recapitulando, como criar filhos sábios. Primeiro, o ensino deve ser sem parar, de forma contínua, né? Todos os momentos devem ser usados para o ensino da palavra. 2, eu devo ensinar o meu filho a ser prudente e a ter juízo. 3, eu preciso ensinar o meu filho a odiar a mentira. 4, eu nunca posso ensinar o meu filho a colocar o sucesso, as coisas terrenas, na frente do Senhor. 5, eu preciso ensinar o meu filho a temer ao Senhor e, como consequência, odiar o mal. 6, eu devo ensinar a criança a não ser orgulhosa, fugir do orgulho. 7, eu preciso ensinar a criança a procurar a sabedoria. Eu devo ensiná-la a procurar, cavocar, ler a palavra, descobrir o segredo do Senhor. E 8, eu devo ensinar a ter prazer com as conquistas, as conquistas que eu digo, as conquistas espirituais, de entender a voz de Deus. Eu preciso ter prazer com esses momentos, com o corpo de Cristo, no meu momento íntimo com o Senhor, das descobertas que eu faço da palavra. Se você trazer esses 8 tópicos para dentro da sua casa, você vai conseguir sim construir um filho muito sábio para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém? Biel, alguma coisa? Galera, que papo top, né, gente? Você gostou? Deixa aí o seu like, o seu comentário, manda sua pergunta pra gente aqui no YouTube ou no Instagram, tá bom? Compartilhe com seus irmãos e bora ser sábio, né, galera? Porque Deus se agrada disso, né? Amém. O amor, mais alguma coisa? Não, gente, obrigada, até a próxima. Então, galera, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!